Clara era noiva de um advogado ambicioso que a trocou por uma herdeira rica. Ferida, ela aceita a proposta inusitada de um juiz desconhecido: se casar com ele por contrato para fazer ciúmes à ex dele. Mas o que começa como vingança vira atração avassaladora. E quando Clara descobre que a ex dele é a mesma mulher que roubou seu namorado, tudo muda. Preparem-se, minhas queridas, porque essa história vai mostrar que, às vezes, o amor nasce onde a gente menos espera, no meio da dor. Se acomodem, você está no canal Amores da Lei Oficial, e a história vai começar. Clara Mendes tinha 29 anos e uma personalidade que não cabia em lugares pequenos. Baixinha, cabelo cacheado preso num coque torto, olhos castanhos expressivos. Era defensora pública, enfrentava salas de audiência com a determinação de quem acredita que justiça ainda vale a pena. Morava num apartamento alugado com 2 amigas. Nada luxuoso, mas era dela. Felipe Brandão era advogado, charmoso, ambicioso, sabia exatamente o que dizer. Namoraram 3 anos. Clara acreditou em tudo, nas promessas, nos planos, nos "eu te amo" sussurrados. Até aquela terça-feira de março. A mensagem chegou fria. "Preciso falar com você, hoje no café de sempre." Clara sabia que algo estava errado, mas foi mesmo assim. Felipe estava sentado quando ela chegou, impecável no terno cinza. "Clara, vou ser direto. Conheci outra pessoa." Soltou ele, ajeitando a gravata com naturalidade ensaiada. O mundo parou. "Outra pessoa?" repetiu ela, tentando processar. "A Bianca Vasconcelos, filha de empresário. Ela tem conexões que podem abrir portas", explicou Felipe, olhando diretamente para ela sem culpa aparente. "Você entende, né? É uma oportunidade." Clara sentiu algo se partir. Não era só o fim. Era a frieza. Como se 3 anos valessem menos que um cartão de visita. "Entendi", disse ela, levantando com dignidade. "Boa sorte, Felipe." Saiu sem chorar. Só quando chegou em casa, debaixo do chuveiro, permitiu que as lágrimas caíssem. Do outro lado da cidade, Matias Almeida tinha 35 anos e era juiz federal. Respeitado, sério, imponente. Alto, olhos cinzentos, barba bem feita. O tipo de homem que inspira respeito só de entrar numa sala. Morava sozinho num apartamento moderno. Silencioso demais. Vazio demais. Conheceu Bianca Vasconcelos num evento beneficente. Linda, sofisticada, sabia como se mover entre os poderosos. Por meses, ele acreditou ter encontrado alguém especial. Até aquela noite no restaurante. "Matias, preciso ser honesta. Você é incrível, mas previsível", começou Bianca, pegando a bolsa de grife com elegância calculada. "Conheci o Felipe, advogado ambicioso. Você é ético demais. Isso limita." E saiu, saltos ecoando, deixando Matias sozinho com a certeza de que tinha sido descartado. 3 semanas depois, a melhor amiga de Clara bateu na porta com determinação. "Você vai sair comigo hoje", anunciou Juliana, jogando um vestido vinho na cama. "Não tô com cabeça", resistiu Clara do sofá. "Exatamente por isso. Não vai apodrecer aqui por causa do Felipe", insistiu a amiga, puxando o cobertor. "Vista isso e vamos." Clara suspirou, mas cedeu. O bar estava cheio. Música ao vivo, conversas animadas. Clara pediu uma cerveja e ficou no balcão observando. Foi quando se virou que esbarrou em alguém. Cerveja entornou nos dois. "Droga, desculpa", disse ela, pegando guardanapos constrangida. "Relaxa, foi culpa minha", respondeu uma voz grave que a fez parar. Clara levantou os olhos. Um homem alto, ombros largos, olhos cinzentos intensos. Ele sorria de canto, segurando a própria cerveja molhada. "Você tá bem?" perguntou ele, inclinando levemente a cabeça. "Tô, só distraída", respondeu Clara, sentindo o rosto esquentar. "Matias", apresentou-se estendendo a mão. "Clara", respondeu ela, apertando. A conversa fluiu naturalmente. Trabalho, frustrações, vida. Entre goles e risadas, Clara deixou escapar. "Terminei um relacionamento faz pouco." Matias assentiu. "Eu também. Ela me trocou por um advogado", disse ele, a voz carregada. Clara congelou. "Um advogado?" repetiu, o coração disparando. "É, ambicioso", confirmou Matias, olhando para o copo. "Como ela se chama?" perguntou Clara, quase sem ar. "Bianca Vasconcelos." O mundo girou. "O nome dele é Felipe. Felipe Brandão."
Soltou Clara, a voz falhando. Matias virou bruscamente. Os olhos se encontraram. Dois estranhos entendendo que suas dores tinham a mesma origem. Então foi você, murmurou ele. E foi você, respondeu ela. Silêncio pesado. Depois Matias deu uma risada seca. A gente precisa conversar, disse ele apontando para a porta. Saíram. Caminharam até uma praça próxima. Sentaram num banco sob as árvores. 3 anos juntos, contou Clara, olhando para as próprias mãos. 8 meses, mas doeu, respondeu Matias. Ficaram em silêncio. Depois ele virou para ela. Sabe o que me deixa furioso? Não é só a traição. É saber que eles estão juntos, felizes, enquanto a gente sangra, disse Matias, a voz baixa, mas intensa. Clara sentiu raiva subir. Aposto que já postaram fotos juntos. Com certeza, concordou ele, rindo sem humor. Silêncio. Até que Matias virou o corpo inteiro para Clara. Os olhos brilhavam com algo perigoso. E se a gente virasse o jogo? Perguntou ele, inclinando-se. Clara franziu a testa. Como assim? E se a gente mostrasse que também seguimos em frente? Melhores, mais felizes, explicou Matias, a intensidade crescendo. Clara piscou. Você está sugerindo o que exatamente? Matias respirou fundo. Segurou o olhar dela. Casa comigo. Clara arregalou os olhos. O quê? Casa comigo, por contrato. 6 meses. A gente aparece juntos, radiantes. Eles vão ver que não destruíram a gente, explicou ele, olhos fixos nela. Clara soltou uma risada nervosa. Você ficou louco? Talvez. Mas pensa. Você quer que o Felipe te veja destruída? Ou renascida ao lado de alguém respeitado? Provocou Matias aproximando-se. Clara hesitou. O coração batia descompassado. E você ganha o quê? Mostrar para Bianca que ela perdeu. Que eu sou feliz sem ela. Respondeu ele com firmeza. Clara mordeu o lábio. Era loucura. Mas algo ferido dentro dela disse sim. Só 6 meses? Perguntou voz baixa. Só. Depois cada um segue sua vida. Sem compromisso real, disse Matias, estendendo a mão. Só vingança elegante. Clara olhou para a mão dele, depois para os olhos cinzentos, e algo furioso dentro dela aceitou. Tá bom, disse ela, apertando a mão dele com força. Eu aceito. Matias sorriu. Não feliz. Um sorriso de guerra. Então vamos começar. Matias pediu o telefone dela antes de se despedirem naquela noite. Clara digitou os números com mãos trêmulas, ainda processando o que tinha acabado de aceitar. Casar com um desconhecido por vingança. Parecia roteiro de filme ruim, mas a dor no peito era real demais para ignorar. Amanhã à tarde, 3 horas, meu escritório, disse Matias guardando o celular no bolso da calça social. Vou preparar o contrato, tudo certinho no papel para ninguém sair prejudicado. Contrato de casamento falso, repetiu Clara, dando uma risada nervosa. Nunca pensei que ia assinar uma coisa dessas na vida. Eu também não, admitiu ele, sorrindo de canto. Mas aqui estamos. Ela assentiu, olhando para ele com uma mistura de medo e curiosidade. E se a gente se arrepender? Matias deu de ombros. Aí a gente desiste. Simples assim, respondeu ele, enfiando as mãos nos bolsos. Mas acho que nenhum de nós vai desistir. A gente tá com muita raiva para desistir. Clara não conseguiu discordar. No dia seguinte, Clara chegou ao prédio comercial onde ficava o gabinete de Matias. Prédio imponente, portaria com segurança, elevadores espelhados, tudo muito diferente do fórum onde ela trabalhava, com paredes descascadas e ar-condicionado que vivia quebrado. O escritório dele ficava no 14º andar. Sala ampla, mesa de madeira escura, estante cheia de livros jurídicos, janela com vista para a cidade. Matias estava de pé ao lado da mesa quando ela entrou, mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Pontual, observou ele, olhando para o relógio. Defensora pública aprende a ser, respondeu Clara, fechando a porta atrás de si. Ele apontou para a cadeira de frente para a mesa. Senta, vou te explicar tudo. Clara sentou, cruzando as pernas, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Matias pegou um envelope grosso em cima da mesa e colocou na frente dela. Contrato de união estável temporária, começou ele, abrindo o documento. Prazo de 6 meses. Nesse período, a gente vai aparecer juntos em eventos, jantares, qualquer coisa que seja público. Vamos postar nas redes sociais.
Vamos fazer todo mundo acreditar que estamos apaixonados. Clara folheou as páginas, olhos correndo pelas cláusulas escritas em linguagem jurídica formal. E sobre intimidade? Perguntou ela, sem olhar para ele. Matias se inclinou na mesa, apoiando os cotovelos. Nada que você não queira. Em público, a gente vai ter que fingir proximidade. Segurar mão, abraçar, talvez beijar, dependendo da situação. Explicou ele, a voz firme, mas respeitosa. Mas, em particular, cada um no seu canto, sem pressão, sem expectativa. Clara assentiu devagar, sentindo um misto de alívio e estranheza. E financeiramente? Você não vai gastar nada. Roupas, eventos, viagens, se precisar, tudo por minha conta, disse Matias cruzando os braços. E no final dos 6 meses, a gente se separa de forma amigável. Sem briga, sem exposição, só terminamos. Clara mordeu o lábio, pensando. Por que você está fazendo isso, Matias? De verdade? Perguntou ela, erguendo os olhos para ele. Ele hesitou. Depois soltou o ar devagar. Porque eu cansei de ser o idiota que fica sozinho enquanto quem me traiu está feliz. Admitiu ele, a voz baixa, mas carregada de emoção. Porque eu quero que a Bianca veja que eu não preciso dela. Que eu sou capaz de ser feliz, de recomeçar, mesmo que seja mentira no começo. Clara entendeu perfeitamente, porque sentia exatamente a mesma coisa. Tá bom, disse ela pegando a caneta que ele ofereceu. Vamos fazer isso. Assinou sem tremer. Matias assinou logo depois. E quando as assinaturas estavam secas no papel, ele estendeu a mão. Bem-vinda à farsa, Clara. Ela apertou a mão dele, sentindo o aperto firme. Bem-vindo você também, Matias. A primeira aparição pública foi marcada para o final de semana seguinte. Um evento beneficente no centro da cidade, cheio de gente importante. Advogados, juízes, empresários. Exatamente o tipo de lugar onde Bianca e Felipe estariam. Matias mandou buscar Clara num carro com motorista. Ela quase desistiu quando viu o carro preto parado na frente do prédio dela. Mas Juliana praticamente a empurrou porta afora. Vai e arrasa, sussurrou a amiga, ajeitando o vestido azul marinho que Clara tinha comprado especialmente para a ocasião. E se der errado? Perguntou Clara nervosa. Aí você volta e a gente come sorvete, respondeu Juliana sorrindo. Mas não vai dar errado, confia em mim. Clara entrou no carro. O motorista foi educado, silencioso. 20 minutos depois, estavam na frente do hotel onde aconteceria o evento. Matias estava esperando na entrada, impecável num terno preto com gravata prata. Quando viu Clara descendo do carro, ele ficou parado por alguns segundos. Ela estava linda. O vestido abraçava o corpo dela com elegância, cabelo solto em cachos naturais, maquiagem suave, mas marcante. Você tá incrível, disse ele, oferecendo o braço. Você também, respondeu Clara, segurando o braço dele, sentindo os músculos firmes sob o tecido do paletó. Entraram juntos. O salão estava decorado com flores brancas, mesas redondas, garçons circulando com champanhe. Música clássica tocava ao fundo. E lá, perto do bar, estavam eles, Bianca e Felipe. Ela usava um vestido vermelho justo, cabelo preso num coque perfeito, joias caras. Felipe estava ao lado, terno cinza, sorriso confiante. Conversavam animados com um grupo de empresários. Clara sentiu o estômago revirar. Eles estão ali, sussurrou ela, apertando o braço de Matias. Eu sei, respondeu ele olhando fixamente na direção deles. Respira fundo. A gente vai entrar, vai cumprimentar todo mundo, vai rir, vai brilhar. E eles vão ver. Clara respirou fundo. Matias colocou a mão sobre a dela, gesto quente e reconfortante. Confia em mim, disse ele, olhando nos olhos dela. Confio, respondeu Clara, surpreendendo-se por ser verdade. Caminharam pelo salão. Matias cumprimentou colegas, apresentou Clara com orgulho na voz. Ela sorriu, apertou mãos, fingiu naturalidade. E então, inevitavelmente, cruzaram com eles. Bianca viu primeiro. Os olhos dela se arregalaram levemente quando reconheceu Matias. Depois deslizaram para Clara. Surpresa, confusão e algo mais. Ciúme. Matias, disse Bianca, sorrindo de forma ensaiada, se aproximando com Felipe ao lado. Bianca, respondeu Matias, a voz neutra, educada. Felipe reconheceu Clara no mesmo instante. O sorriso dele vacilou.
Clara, disse ele, surpreso demais para disfarçar. Oi, Felipe, respondeu Clara, forçando um sorriso tranquilo. Silêncio constrangido. Até que Matias colocou a mão na cintura de Clara, gesto possessivo, mas gentil. Já Clara é minha namorada, anunciou ele olhando diretamente para Bianca. Bianca piscou, processando. Felipe olhou de Clara para Matias, visivelmente desconfortável. Namorada? Repetiu Bianca, forçando naturalidade. Que surpresa! Para mim também foi, disse Matias, sorrindo de canto, olhando para Clara com ternura ensaiada. Mas às vezes, as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera. Clara sorriu de volta, entrando no jogo. Verdade, concordou ela, olhando para Matias como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Felipe pigarreou, desconfortável. Bom, que bom para vocês, disse ele sem convicção. Obrigada, respondeu Clara docemente. Mais alguns segundos de silêncio pesado. Depois Matias se despediu educadamente. Com licença, vamos cumprimentar uns amigos, disse ele, guiando Clara para longe. Quando estavam do outro lado do salão, Clara soltou o ar que estava prendendo. Meu Deus, eu estava tremendo, admitiu ela rindo nervosa. Não pareceu, você foi perfeita, disse Matias, sorrindo genuinamente pela primeira vez na noite. Você também, respondeu Clara, olhando para ele com gratidão. Ficaram ali, olhando um para o outro, e por um segundo quase esqueceram que aquilo era mentira. Nas semanas seguintes, a farsa foi ganhando forma. Matias e Clara se encontravam regularmente. Jantares em restaurantes chiques, onde sabiam que seriam vistos. Caminhadas em parques movimentados de mãos dadas, fotos postadas nas redes sociais com legendas cuidadosamente elaboradas. Clara estava sentada no sofá do apartamento que Matias alugou para ela. Sim, ele insistiu. Disse que não fazia sentido ela continuar dividindo quarto com as amigas se estavam namorando. O apartamento era pequeno, mas num bairro melhor. Mobiliado com bom gosto, janela com vista para árvores. Isso é temporário, ele havia dito quando entregou as chaves. Quando acabar o contrato, você fica com ele. Já está no seu nome. Clara tentou recusar, mas Matias foi inflexível. Faz parte do acordo. Aceita. E ela aceitou. Porque, no fundo, cansou de chuveiro que falhava. Naquela tarde de sábado, o celular dela vibrou. Mensagem de Matias. Jantar hoje à noite. Restaurante italiano. Te busco às 8. Clara suspirou. Mais uma encenação. Mais um capítulo da mentira que estavam construindo. Mas quando chegou a hora e ela abriu a porta para o Matias, vestido casual com calça jeans escura e camisa branca, algo no peito dela apertou diferente. Pronta? Perguntou ele, sorrindo de canto. Pronta, respondeu Clara pegando a bolsa. O restaurante era aconchegante. Luzes baixas, música suave, mesas com toalhas brancas. Eles se sentaram num canto reservado. Matias pediu vinho. Clara pediu massa. A conversa fluiu naturalmente, como sempre fluía quando estavam sozinhos. Sabe que eu vi a Bianca hoje de manhã? Contou Matias, girando a taça de vinho entre os dedos. Sério? Onde? Perguntou Clara, curiosa. No mercado. Ela estava com o Felipe, respondeu ele dando de ombros. Me cumprimentou com aquele sorrisinho falso dela. Perguntou como você estava. Clara arqueou uma sobrancelha. E você disse? Que você está ótima. Melhor do que nunca, disse Matias olhando diretamente para ela. E não menti, você tá mesmo. Clara sentiu o rosto esquentar. Obrigada, murmurou ela, desviando o olhar. É sério, Clara, continuou ele, inclinando-se levemente para frente. Desde que a gente começou isso, você tá diferente, mais leve. Ela pensou sobre aquilo. Era verdade. Nas últimas semanas ela tinha rido mais, dormido melhor. A dor da traição ainda existia, mas não dominava mais cada pensamento. Você também, observou Clara olhando para ele. No começo você era todo sério, fechado. Agora você ri mais. Matias sorriu. Talvez a vingança faça bem para a alma, brincou ele. Ou talvez seja a companhia, respondeu Clara sem pensar. Os olhos dele se encontraram. Algo passou entre eles, algo que não estava no contrato. O jantar continuou. Conversaram sobre trabalho, sobre infância,
sobre sonhos abandonados e planos futuros. Quando a sobremesa chegou, Clara percebeu que não queria que a noite terminasse. "Sabe o que é estranho?" disse ela, mexendo no tiramisu com a colher. "O quê?" perguntou Matias atento. "Eu finjo namorar você há quase 2 meses, mas sinto que te conheço melhor do que conheci o Felipe em 3 anos. Admitiu Clara, olhando para ele com sinceridade. Matias ficou quieto por alguns segundos. Depois, soltou o ar devagar. "Eu sinto a mesma coisa", confessou ele, voz baixa. "Com você eu não preciso fingir ser alguém que não sou, exceto quando a gente está em público, claro." "Claro", concordou Clara, sorrindo. Mas ambos sabiam que, mesmo em público, a linha entre fingimento e verdade estava ficando cada vez mais borrada. A bomba estourou numa quinta-feira à tarde. Clara estava no fórum quando recebeu um link da Juliana. "Viu isso?" Era uma matéria num site de fofocas locais. Foto dela e Matias no restaurante italiano. A manchete dizia: "Juiz federal assume namoro com defensora pública em romance que começou após término conturbado." Clara leu a matéria inteira. Especulações sobre como eles se conheceram. Comentários sobre como ambos tinham sido trocados pelos ex-parceiros que agora namoravam. Insinuações de que o relacionamento era vingança. Ela ligou para Matias imediatamente. "Você viu?" perguntou assim que ele atendeu. "Vi, acabei de ver", respondeu ele, a voz tensa. "Desculpa, não imaginei que fosse virar notícia." "Não foi culpa sua", disse Clara respirando fundo. "A gente sabia que isso podia acontecer." "Sim, mas mesmo assim", começou ele. "Matias, relaxa, tá tudo bem", interrompeu Clara, surpreendendo a si mesma por estar tão calma. "No final é isso que a gente queria, né, que eles vissem." Silêncio do outro lado. "É, você tá certa", concordou ele, parecendo mais tranquilo. "Mas se isso te incomodar, se você quiser parar..." "Não quero", disse Clara rápido demais. "Tem certeza?" insistiu Matias. "Tenho", afirmou ela, e era verdade. Porque em algum lugar no meio daquela farsa, Clara tinha começado a gostar da vida que estava construindo, mesmo que fosse baseada numa mentira. No final de semana, Matias a convidou para passar o dia no apartamento dele. Ela nunca tinha ido lá. Sempre se encontravam em lugares públicos ou no apartamento que ele alugou para ela. Quando Clara entrou, ficou impressionada. Amplo, moderno, decorado com bom gosto, mas vazio de vida. Paredes brancas, móveis de design, nenhuma foto, nenhum objeto pessoal. "Sua casa parece showroom", comentou ela andando pela sala. Matias riu, meio constrangido. "Eu sei, nunca tive muito tempo para..." Deixar ela com cara de lar, admitiu ele indo até a cozinha. "Quer café?" "Quero", respondeu Clara, sentando no sofá grande demais. Ele preparou o café enquanto ela observava. Tinha algo de íntimo naquilo. Ver Matias em casa, descalço, camisa casual, cabelo levemente bagunçado, diferente do juiz sério que todos conheciam. Quando ele voltou com 2 xícaras, sentou ao lado dela no sofá, mais perto do que o necessário. "Obrigada por não desistir quando saiu a matéria", disse ele, entregando a xícara. "Por que eu desistiria?" perguntou Clara, só para o café quente. "Porque expõe você. Sua vida. Seu trabalho", respondeu Matias, olhando para ela com preocupação genuína. Clara deu de ombros. "Minha vida já tinha sido exposta quando o Felipe me trocou. Isso é só controle de danos", disse ela, sorrindo de leve. "Além do mais, não é mentira que eu tô melhor agora." "Mesmo?" perguntou ele, virando o corpo para ela. "Mesmo", confirmou Clara, olhando nos olhos dele. Ficaram assim, olhando um para o outro. O silêncio pesava, mas não era desconfortável. Era carregado de algo não dito. Matias ergueu a mão devagar, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi suave, quase reverente. "Clara", começou ele, voz rouca. "Matias, não", interrompeu ela, mas sem se afastar. "Não o quê?" perguntou ele, os olhos fixos nos lábios dela. "Não complica", sussurrou Clara, o coração disparado. "E se eu quiser complicar?" provocou ele, aproximando o rosto. Clara fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Depois abriu e encarou ele. "Então complica", disse ela rendida. E Matias a beijou. Não foi como os beijos ensaiados em público. Foi real, profundo.
cheio de tudo que vinham segurando há semanas. As mãos dele seguraram o rosto dela com cuidado. Os dedos dela se agarraram na camisa dele com urgência. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso não estava no contrato, disse Clara ofegante. Eu sei, respondeu Matias, encostando a testa na dela. Mas também não consigo mais fingir que isso aqui é só vingança. Clara fechou os olhos, sentindo o cheiro dele, o calor dele. Eu também não, admitiu ela, finalmente. E naquele momento, o contrato virou papel sem valor, porque o que eles estavam sentindo era real demais para caber em cláusulas jurídicas. Depois daquele beijo, tudo mudou. Não da noite para o dia, mas devagar, como quem reconhece o inevitável e para de lutar contra. Clara passou a dormir no apartamento de Matias com mais frequência. Primeiro foi só um final de semana, depois 2. Até que ela percebeu que deixava roupas no armário dele, escova de dente no banheiro, livros espalhados pela mesa de centro. Você está praticamente morando aqui, observou Matias numa manhã de domingo, preparando café enquanto Clara lia no sofá, enrolada num cobertor. Isso é um problema? Perguntou ela, erguendo os olhos por cima do livro. Não, só uma constatação, respondeu ele, trazendo 2 xícaras e sentando ao lado dela. Na verdade, eu gosto. Clara sorriu, pegando a xícara. Eu também. A rotina deles ganhou forma própria. Matias acordava cedo, preparava café forte demais. Clara dormia até mais tarde nos fins de semana, acordava com o cheiro invadindo o quarto. Tomavam café juntos na varanda, olhando a cidade acordar. Ele lia notícias no tablet. Ela comentava processos absurdos que tinha visto durante a semana. Riam juntos, discutiam jurisprudência, brigavam sobre qual série assistir à noite, e toda vez que saíam, toda vez que apareciam em público, a farsa ficava mais difícil de distinguir da realidade. Viagem. Foi Matias quem sugeriu a viagem. Fim de semana prolongado, litoral, só eu e você, disse ele numa quinta à noite, enquanto jantavam em casa. Clara parou com o garfo no ar. Sério? Sério? Confirmou Matias, largando o guardanapo na mesa. Faz quase 3 meses que a gente tá nessa. Acho que merecemos um tempo longe de tudo, sem medo de esbarrar neles, sem precisar fingir nada. Clara sentiu o peito apertar, porque a verdade era que há semanas ela não fingia mais nada. Tá bom, aceitou ela sorrindo. Vamos. Matias reservou uma pousada pequena numa cidade litorânea tranquila. 3 horas de carro. Eles saíram na sexta de manhã, céu azul, estrada vazia. Clara colocou música no carro. Matias reclamou do gosto musical dela. Ela reclamou que ele dirigia rápido demais. Brigaram de brincadeira a viagem inteira. E quando chegaram, já era tarde da tarde, sol começando a se pôr. A pousada era simples, charmosa. Bangalôs de madeira com vista para o mar. Quando entraram no quarto, Clara parou. Cama de casal, apenas uma. Eu posso pedir outro quarto se você quiser, ofereceu Matias, lendo a expressão dela. Clara virou para ele devagar. Não precisa, disse ela, a voz baixa, mas firme. Os olhos dele se arregalaram levemente. Tem certeza? Tenho, respondeu Clara, aproximando-se. Matias, faz semanas que a gente não tá mais fingindo. Você sabe disso. Ele soltou o ar devagar, passando a mão pelo cabelo. Eu sei, mas não quero que você se sinta pressionada. Não quero que você ache que isso é parte do acordo, disse ele, segurando o rosto dela com cuidado. Clara sorriu, emocionada com o cuidado dele. Não é parte do acordo, é escolha minha, garantiu ela, colocando as mãos sobre as dele. Eu quero ficar aqui, com você. Matias a puxou para perto e a beijou, devagar, profundo, dizendo sem palavras tudo o que sentia. Eles passaram o sábado na praia. Clara usou o biquíni simples. Matias não conseguia parar de olhar. Ela percebeu, riu, jogou água nele. Ele correu atrás, a pegou no colo mesmo ela gritando para soltar. Brincaram como adolescentes. Almoçaram num restaurante à beira-mar. Camarão, cerveja gelada, conversa boa. Matias contou sobre a infância difícil, pai ausente, mãe que trabalhou dobrado para pagar os estudos dele. Clara contou sobre crescer sem muito, mas com amor de sobra. Você é incrível, sabia? Disse ele, segurando a mão dela sobre a mesa. Você também, respondeu Clara, entrelaçando os dedos nos dele. À noite,
Voltaram para a pousada. Tomaram banho, trocaram de roupa. Matias colocou uma playlist suave. Clara deitou na cama, observando ele se mover pelo quarto, confortável, natural. Quando ele deitou ao lado dela, ficaram de frente um para o outro, apenas olhando, mãos se encontrando no meio do colchão. Eu acho que me apaixonei por você, confessou Matias, voz rouca, vulnerável. O coração de Clara parou, depois disparou. Eu também, sussurrou ela, os olhos marejando. Eu também me apaixonei por você. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio, feliz. Então não é mais vingança, constatou ele. Não, agora é real, disse Clara, aproximando o rosto. E quando se beijaram daquela vez, não havia mais dúvidas. Não havia mais contratos. Apenas dois corações que se encontraram no meio da dor e decidiram juntos recomeçar. Voltaram para a cidade no domingo à noite, diferentes, mais leves, mais certos. Clara se mudou oficialmente para o apartamento de Matias na semana seguinte. Levou as poucas coisas que tinha. Espalhou pela casa dele. E pela primeira vez aquele lugar frio ganhou vida. Fotos deles nas prateleiras, livros dela misturados com os dele, o cheiro do perfume dela no travesseiro, a risada dela ecoando pela sala. Matias descobriu que gostava de acordar com ela do lado, de preparar café para dois, de voltar do trabalho e encontrar luz acesa, de não estar mais sozinho. Clara descobriu que gostava de ser cuidada, de ter alguém que perguntava como foi o dia, que massageava os ombros dela quando chegava tensa, que a beijava antes de dormir e ao acordar. E pela primeira vez em muito tempo, ambos estavam felizes de verdade. Mas a felicidade nunca vem sozinha quando há fantasmas do passado à espreita. Numa quinta-feira à noite, Clara estava no supermercado quando esbarrou com Bianca. Literalmente. Carrinhos se chocaram entre os corredores. Desculpa, eu... começou Clara. Depois parou ao reconhecer quem era. Clara, disse Bianca, forçando um sorriso. Que coincidência. É coincidência, respondeu Clara, tentando seguir em frente, mas Bianca bloqueou o caminho. Posso falar com você? Só um minuto, pediu ela, a voz estranhamente suave. Clara hesitou, depois suspirou. Tá bom. Saíram do corredor, foram até o café dentro do mercado, sentaram em cantos opostos da mesa pequena. Você e o Matias parecem felizes, começou Bianca, mexendo no café que nem pediu. Sério somos, respondeu Clara, firme. É real? Ou é só para me provocar? Perguntou Bianca, olhando diretamente para ela. Clara deu uma risada seca. Você acha mesmo que tudo gira em torno de você? Rebateu ela, cruzando os braços. No começo, talvez fosse sobre vocês, mas agora é sobre mim e ele, e é mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. Bianca mordeu o lábio, parecendo genuinamente incomodada. Eu cometi um erro com o Matias, admitiu ela baixinho. Eu não deveria ter terminado daquele jeito. Não, não deveria, concordou Clara. Mas fez, e agora ele é feliz sem você. Bianca ergueu os olhos, brilhando com algo que parecia arrependimento. E o Felipe? Você ainda sente algo por ele? Provocou ela. Clara pensou. Depois balançou a cabeça. Nada. Absolutamente nada, respondeu com sinceridade. Ele me fez um favor. Se não tivesse me trocado, eu nunca teria encontrado o Matias. Bianca ficou quieta. Depois levantou. Você cuida dele, disse ela, a voz falhando levemente. Vou cuidar, prometeu Clara. Melhor do que você cuidou. E Bianca saiu, deixando Clara sozinha, vitoriosa, mas sem gosto de vingança, porque ela tinha algo melhor agora. Tinha amor de verdade. Matias estava na cozinha quando Clara chegou do mercado. Ele preparava o jantar, algo que tinha virado hábito nos últimos tempos. Colocava música, cozinhava, esperava ela voltar. Demorou, observou ele virando quando ouviu a porta fechar. Clara largou as sacolas na bancada, foi até ele e o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Tá tudo bem? Perguntou Matias, desligando o fogo e virando para ela preocupado. Tá, agora tá, respondeu Clara olhando para ele. O que aconteceu? Insistiu ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Clara respirou fundo. Encontrei a Bianca no mercado, contou ela, observando a reação dele. O maxilar de Matias travou. E? Perguntou ele, a voz controlada. Ela perguntou se a gente era real. Disse que cometeu um erro.
explicou Clara, segurando os pulsos dele. Mas não importa, Matias, porque eu falei para ela que o que a gente tem é mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. E é verdade. Matias soltou o ar que estava prendendo, puxou Clara para perto e a beijou com intensidade. Eu te amo, disse ele quando se separaram, a testa encostada na dela. Tanto que até assusta. Eu também te amo, respondeu Clara sorrindo com os olhos marejados. E não tenho medo de dizer isso. Jantaram abraçados no sofá. Conversaram sobre o futuro, sobre planos que agora incluíam os dois, sobre como aquilo que começou como vingança tinha se transformado na coisa mais verdadeira que já viveram. 2 semanas depois, Matias chegou em casa mais cedo que o normal. Clara estava no escritório dele, revisando processos, quando ouviu a porta abrir. Já chegou? Gritou ela, sem levantar os olhos dos papéis. Cheguei. E preciso falar com você, respondeu Matias, aparecendo na porta do escritório com uma expressão séria. Clara ergueu a cabeça, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Matias entrou, fechou a porta atrás de si e se ajoelhou na frente dela. O coração de Clara parou. Matias, o que você está fazendo? Sussurrou ela, as mãos tremendo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Abriu devagar. Um anel simples, elegante, brilhava lá dentro. Clara, quando a gente se conheceu, eu estava destruído. Achei que nunca mais ia conseguir confiar em alguém. Começou ele, a voz embargada. Mas você apareceu e me mostrou que dá para recomeçar, que dá para amar de novo. Você me ensinou a ser feliz. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sei que a gente começou errado. Eu sei que era para ser fingimento, mas não é mais. E eu não quero mais 6 meses. Eu quero o resto da vida. Continuou Matias pegando a mão dela. Casa comigo. De verdade dessa vez, sem contrato. Só amor. Clara soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, respondeu ela, puxando ele para cima e o beijando com força. Sim, eu caso com você. Matias colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Encaixou perfeitamente, como se sempre tivesse sido dela. Eu te amo tanto, sussurrou ele, beijando a testa dela, as bochechas, os lábios. Eu também te amo, respondeu Clara, segurando o rosto dele. Tanto que nem sei como vivi sem você. Ficaram abraçados por longos minutos, apenas sentindo, apenas sendo. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Pequeno, íntimo, apenas pessoas que realmente importavam. Sem ostentação, sem jogos, apenas verdade. Clara escolheu um vestido simples, branco, que a deixava linda sem tentar impressionar ninguém. Matias usou terno escuro, gravata prata. Estava nervoso, mais nervoso do que em qualquer julgamento que já presidiu. A cerimônia aconteceu num jardim florido. Tarde de sábado, sol suave, brisa fresca. Juliana era madrinha de Clara. O melhor amigo de Matias era padrinho dele. Quando Clara entrou, caminhando devagar ao som de violino, Matias sentiu os olhos marejarem. Ela estava radiante, sorrindo para ele como se não existisse mais ninguém no mundo. Chegou ao altar. Matias segurou as mãos dela, apertando com força. Você tá linda, sussurrou ele. Você também, respondeu Clara, rindo baixinho. O celebrante começou a cerimônia. Falou sobre amor, sobre recomeços, sobre como às vezes o que parece errado no começo pode se tornar o mais certo de todos. Quando chegou a hora dos votos, Matias respirou fundo. Clara, eu prometo te amar todos os dias, nos dias bons e nos ruins. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro, disse ele, a voz firme apesar das lágrimas. Prometo nunca mais deixar você se sentir sozinha, porque agora a gente é um time. Para sempre. Clara limpou as lágrimas, sorrindo. Matias, você me salvou quando eu mais precisava. Me mostrou que dá para ser feliz de novo. Prometo te amar com tudo que eu sou. Prometo brigar pelos nossos sonhos. Prometo construir uma vida cheia de amor ao seu lado, disse ela, a voz embargada. Porque você é o melhor presente que a dor já me deu. O celebrante sorriu. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Matias não esperou terminar a frase. Puxou Clara e a beijou. Profundo, apaixonado, verdadeiro. As pessoas aplaudiram, mas eles nem ouviram. Estavam perdidos um no outro.
A festa foi simples, mas cheia de vida. Música, dança, risadas. Clara jogou o buquê. Juliana pegou e gritou empolgada. Matias dançou com Clara a noite inteira, sem soltar. Quando a festa terminou, voltaram para o apartamento. Agora oficialmente casa deles. Clara tirou os sapatos na porta, suspirou aliviada. Meus pés estão destruídos, reclamou ela rindo. Matias a pegou no colo sem avisar. Matias, me solta! Gritou ela rindo alto. Nem pensar, tradição é tradição, disse ele, carregando ela até o quarto. Deitou ela devagar na cama. Clara olhou para ele, o coração transbordando. Obrigada, disse ela, puxando ele para perto. Por quê? Perguntou Matias, deitando ao lado dela. Por não desistir da gente. Por transformar vingança em amor. Respondeu Clara, encostando a testa na dele. Eu que agradeço. Por aceitar minha proposta maluca naquele dia, disse ele sorrindo. Melhor decisão que eu já tomei. Nossa melhor decisão, corrigiu Clara. E se beijaram, devagar, com calma, com amor. Passou o filho Pombasino 3 meses depois, Clara acordou enjoada. De novo, 3º dia seguido. Matias percebeu. Você tá bem? Quer que eu marque médico? Perguntou ele, preocupado, segurando o cabelo dela, enquanto ela se debruçava sobre o vaso. Não sei, acho que é algo que eu comi, respondeu Clara, fraca. Mas Juliana, quando soube, foi direto ao ponto. Faz um teste, agora. Clara fez. 3 testes. Todos positivos. Quando Matias chegou do trabalho, ela estava sentada no sofá olhando para o teste na mão. Clara? O que foi? Perguntou ele alarmado. Ela ergueu os olhos. Lágrimas escorriam, mas estava sorrindo. A gente vai ser pais, disse ela, mostrando o teste. Matias congelou, processou. Depois caiu de joelhos na frente dela, segurando a barriga ainda invisível. Sério? Sussurrou ele, olhando para ela com os olhos arregalados. Sério, confirmou Clara, rindo e chorando ao mesmo tempo. Matias a puxou para um abraço apertado, escondendo o rosto no pescoço dela. Eu te amo tanto, disse ele, a voz abafada. Tanto. Eu também te amo, respondeu Clara, beijando a cabeça dele. Tanto. E ali, abraçados, começaram a sonhar com o futuro que estavam construindo. Um futuro que nasceu da dor, mas que agora era feito só de amor. A gravidez de Clara foi descoberta num momento de pura felicidade, mas como toda história de amor verdadeira, ainda havia um último obstáculo a ser enfrentado. Os meses passaram. A barriga de Clara cresceu. Matias virou aquele marido que lia todos os livros sobre paternidade, que falava com a barriga antes de dormir, que acordava de madrugada para buscar os desejos mais estranhos dela. Sorvete de limão com batata frita? Repetiu ele uma noite, olhando para Clara com espanto. Seu filho pediu, respondeu ela fazendo cara de inocente, a mão na barriga de 5 meses. Matias riu, pegou as chaves do carro. Vou buscar. E foi, porque faria qualquer coisa por ela. O trabalho continuou puxado para ambos. Clara agora trabalhava meio período, recomendação médica. Matias tentava sair mais cedo para ficar com ela. Construíram o quartinho do bebê juntos, pintaram as paredes de amarelo suave. Montaram o berço rindo das instruções confusas. Esse parafuso vai onde? Perguntou Clara, segurando uma peça minúscula. Não faço ideia, admitiu Matias, olhando para o manual de cabeça para baixo. Riram tanto que demoraram o dobro do tempo, mas ficou perfeito. A vida estava boa, completa, até que numa tarde de quinta-feira tudo quase desmoronou. Clara estava saindo do fórum quando esbarrou com Felipe. Literalmente. Ele segurava uma pasta, distraído no celular, bateu nela. Desculpa, eu... Começou ele, depois congelou ao ver quem era. Clara. Felipe. Respondeu ela seca, tentando passar. Mas ele bloqueou o caminho. Espera. Posso falar com você? Pediu ele, a voz estranhamente suave. Clara suspirou, cansada demais para discutir. Fala logo. Felipe olhou ao redor depois de volta para ela. Os olhos dele pousaram na barriga visível. Você tá grávida, constatou ele surpreso. Estou, e não é da sua conta, rebateu Clara, cruzando os braços protetoramente sobre a barriga. Do Matias? Perguntou ele, ignorando a rispidez dela. Do meu marido, sim, corrigiu Clara, mostrando a aliança.
Felipe ficou quieto por alguns segundos. Depois soltou o ar. Eu estraguei tudo, né? Disse ele, passando a mão pelo cabelo. Com você, a gente podia ter tido isso. Clara deu uma risada seca e incrédula. Não, a gente nunca ia ter isso. Porque você não me amava de verdade, Felipe. Você amava o que eu representava. E no segundo que apareceu algo melhor, você me trocou. Respondeu ela firme. Matias me ama. De verdade. Todos os dias ele me escolhe. Você nunca fez isso. Felipe abriu a boca para responder, mas uma voz o interrompeu. Clara! Ela virou. Matias estava parado a alguns metros, paletó no braço, expressão tensa ao ver Felipe perto dela. Matias! Disse Clara, aliviada, caminhando até ele. Matias a puxou para perto. A mão protetora na cintura dela, olhos fixos em Felipe. Algum problema aqui? Perguntou ele, a voz calma, mas carregada de ameaça velada. Nenhum. Eu já estava indo, disse Felipe, dando um passo para trás. Parabéns pelo bebê. E saiu. Rápido, sem olhar para trás. Matias virou para Clara, as mãos segurando o rosto dela. Você tá bem? Ele te incomodou? Perguntou preocupado. Tô bem. Ele só quis conversar. Respondeu Clara, segurando os pulsos dele. Mas acabou para sempre. Matias a puxou para um abraço apertado. Eu te amo tanto, sussurrou ele no cabelo dela. Tanto. Eu também, respondeu Clara, relaxando nos braços dele. Mas a verdadeira tempestade veio uma semana depois. Clara estava em casa descansando quando o interfone tocou. Atendeu distraída. Sim? Clara, é a Bianca. Posso subir? Preciso falar com você. O coração de Clara disparou. Bianca? Ali? Sobre o quê? Perguntou ela desconfiada. Por favor, é importante. Clara hesitou. Depois, contra todo instinto, liberou a entrada. Quando abriu a porta, Bianca estava diferente. Sem maquiagem pesada, sem roupas de grife. Parecia humana. O que você quer? Perguntou Clara, sem convidá-la para entrar. Pedir desculpas, respondeu Bianca, voz baixa. Pelo que eu fiz. Com você e com o Matias. Clara cruzou os braços. Tá um pouco tarde para isso, não acha? Eu sei, mas eu preciso dizer, insistiu Bianca, os olhos marejados. Eu fui egoísta, manipuladora, usei o Felipe para provocar o Matias e acabei perdendo os dois. Clara arqueou uma sobrancelha. Você e o Felipe terminaram? Sim, faz 2 meses, confirmou Bianca, limpando uma lágrima. Ele me traiu, com a secretária dele. Irônico, né? Clara não sentiu pena, mas também não sentiu prazer. Sinto muito, mas não sei o que você quer que eu faça com isso, disse ela honesta. Nada. Só queria que você soubesse que eu vi vocês. Vi como o Matias olha para você. Como você brilha perto dele, continuou Bianca, sorrindo triste. Eu nunca tive isso. E agora sei que nunca vou ter, porque eu não sei amar de verdade. Clara suspirou. Bianca, todo mundo pode aprender a amar. Você só precisa parar de jogar jogos e ser honesta com você mesma, disse ela mais gentil. Mas isso não tem nada a ver comigo ou com o Matias. Isso é sobre você. Bianca assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada por me ouvir, disse ela, virando para ir embora. Bianca, chamou Clara. Ela parou, olhou para trás. Boa sorte, de verdade. Bianca sorriu de leve e saiu. Quando Matias chegou em casa, Clara contou tudo. Ele ouviu em silêncio, depois a puxou para perto. Como você se sente? Perguntou ele. Aliviada, porque eu não sinto mais nada. Nem raiva, nem mágoa. Só gratidão, respondeu Clara olhando para ele. Porque se nada disso tivesse acontecido, eu não teria você. Matias beijou a testa dela. Eu penso a mesma coisa todos os dias, confessou ele. A dor nos trouxe um para o outro. E agora a gente tem tudo. Tudo, repetiu Clara, a mão na barriga. Os últimos meses de gravidez passaram rápido. Clara ficou enorme. Reclamava dos pés inchados, das costas doendo, de não conseguir amarrar os próprios sapatos. Matias amava cada segundo. Adorava ver a barriga dela crescer, adorava sentir o bebê chutar, adorava cuidar dela. Você está aproveitando demais isso, acusou Clara uma noite, enquanto ele massageava os pés dela. Totalmente,
admitiu Matias, sorrindo. Você nunca mais vai ficar tão dependente de mim. Não se acostume, avisou ela, mas estava sorrindo. E quando finalmente o trabalho de parto começou, numa madrugada de sábado, Matias entrou em pânico. Tá na hora! Já! Cadê a bolsa? Cadê as chaves? Meu Deus! Corria de um lado para o outro. Clara, mesmo com contrações, ria dele. Matias, calma. Respira. Você que respira! Gritou ele, achando finalmente as chaves. Chegaram no hospital. Horas de trabalho de parto. Matias segurou a mão dela o tempo todo. Não saiu nem para comer. Você tá indo tão bem, incentivava ele, limpando o suor da testa dela. Eu te odeio, gritou Clara no meio de uma contração. Eu sei, eu te amo também, respondeu ele, beijando a mão dela. E quando finalmente ouviram o choro do bebê, quando o médico colocou aquela criança minúscula no colo de Clara, o mundo parou. É um menino, anunciou o médico sorrindo. Clara chorou. Matias chorou. Olharam para o filho, perfeito, lindo, deles. Joyce, meu amor, sussurrou Clara, beijando a cabecinha do bebê. Matias tocou a mãozinha minúscula que se fechou em volta do dedo dele. Ele é perfeito, disse ele, voz embargada. Igualzinho à mãe. Tem seus olhos, observou Clara, olhando para Matias com amor transbordando. E ali, naquele quarto de hospital, com o filho nos braços, Clara e Matias entenderam que a jornada tinha valido cada lágrima, cada dor, cada medo, porque o amor que construíram era real, era forte, era eterno, e estava apenas começando. 3 anos se passaram desde o nascimento de Miguel, 3 anos que pareceram uma vida inteira e, ao mesmo tempo, passaram num piscar de olhos. Clara estava na cozinha preparando o café da manhã quando sentiu 2 bracinhos pequenos se enrolarem em suas pernas. Bom dia, mamãe, disse Miguel, a voz fofinha, cabelo escuro bagunçado igualzinho ao do pai. Bom dia, meu amor, respondeu Clara, pegando ele no colo e enchendo o rosto dele de beijos. Já dormiu bem? Dormi. Sonhei que eu voava, contou ele animado, os olhos cinzentos brilhando. Que legal. E para onde você voou? Perguntou ela, sentando ele na cadeirinha. Pro céu, buscar estrelas para você, respondeu Miguel com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O coração de Clara derreteu. Você é o menino mais fofo do mundo, sabia? Disse ela, beijando a testa dele. Matias apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, cabelo bagunçado, sorriso preguiçoso no rosto. Bom dia, família linda, disse ele, indo primeiro beijar Miguel, depois Clara, demorando mais tempo nos lábios dela. Bom dia, respondeu Clara, sorrindo contra a boca dele. Pai, você tá de pijama ainda, observou Miguel rindo. E você também, rebateu Matias fazendo cócegas nele. Miguel gargalhou, o som preenchendo a casa inteira de alegria. Alcimo Parkes, a vida deles, tinha encontrado um ritmo perfeito. Matias continuava juiz, mas agora saía mais cedo sempre que podia. Clara voltou a trabalhar meio período, equilibrando a carreira com a maternidade. Miguel era uma criança esperta, falante e carinhosa. Naquela manhã de sábado não tinham pressa. Tomaram café juntos, Miguel contando histórias confusas sobre os desenhos que assistia. Matias fingia entender. Clara ria. Depois do café, foram para o parque. Miguel corria na frente gritando para eles o acompanharem. Matias segurou a mão de Clara enquanto caminhavam. Você lembra quando a gente se conheceu? Perguntou ele de repente. Claro, como eu ia esquecer? Você me pediu em casamento por vingança, respondeu Clara rindo. Pior ideia e melhor decisão da minha vida, disse Matias parando e virando para ela. Clara, eu olho para você, para o Miguel, para a vida que a gente construiu, e não consigo acreditar que quase não aconteceu. Clara segurou o rosto dele com carinho. Mas aconteceu e olha onde a gente chegou, disse ela emocionada. Olha onde a gente chegou, repetiu ele beijando ela devagar. Papai, mamãe, vem, gritou Miguel de longe, acenando animado. Eles correram até ele, riram juntos, brincaram na grama. E naquele momento simples, comum, absolutamente ordinário, Clara percebeu que tinha tudo o que sempre sonhou. Amor verdadeiro, família, paz. Paz. Mariciuri, mais tarde, quando voltaram para casa e colocaram Miguel para dormir, Clara e Matias ficaram na varanda olhando as luzes da cidade. Você acha que o Felipe e a Bianca estão felizes agora?
Perguntou Clara, apoiando a cabeça no ombro dele. Não sei. E sinceramente não me importo, respondeu Matias, passando o braço em volta dela. Eles seguiram o caminho deles. A gente seguiu o nosso. E eu não trocaria isso aqui por nada. Nem eu, concordou Clara. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com raiva por ter sido trocada, mas se não tivesse acontecido, eu nunca teria te conhecido. Às vezes a vida precisa nos quebrar para a gente encontrar a versão certa de felicidade, refletiu Matias beijando a cabeça dela. Clara virou para ele, os olhos brilhando. Você é minha versão certa, disse ela firme. Você e o Miguel, vocês são tudo. Matias sorriu, aquele sorriso que ela amava, o que mostrava a alma dele. E você é a nossa, respondeu ele puxando ela para mais perto. Sempre foi. Desde aquele dia no bar quando você derramou cerveja em mim. Clara riu. Melhor acidente da minha vida. Da nossa vida, corrigiu Matias. E ficaram ali, abraçados, em silêncio confortável. A cidade respirava lá embaixo. Miguel dormia seguro no quarto. E eles, dois corações que se encontraram no meio da dor, agora batiam no mesmo ritmo. Algumas semanas depois, Clara descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez não foi surpresa. Foi planejado. Desejado. Mais um pedaço de amor para adicionar à família. Quando contou para Matias, ele a girou no ar, rindo alto, os olhos brilhando de felicidade. Sério? A gente vai ter outro bebê? Perguntou ele, ainda segurando ela no ar. Vamos, Miguel vai ser irmão mais velho, respondeu Clara rindo da empolgação dele. Matias a colocou no chão com cuidado, ajoelhou e beijou a barriga ainda invisível. Oi, pequeno. Bem-vindo à melhor família do mundo, sussurrou ele. Clara passou a mão no cabelo dele emocionada. Obrigada, disse ela, voz embargada. Por quê? Perguntou Matias, levantando e olhando para ela. Por me dar tudo isso, por me amar, por construir essa vida comigo, respondeu Clara, as lágrimas escorrendo. Eu que agradeço a você, disse Matias, limpando as lágrimas dela. Por aceitar minha proposta maluca, por ficar, por me ensinar a amar de verdade. Se beijaram ali, na sala da casa que construíram juntos, com o filho dormindo no quarto e outro a caminho. Duas pessoas que começaram na vingança e encontraram no amor a cura que precisavam. Faustisias. E assim, Clara e Matias provaram que nem todo final feliz começa com um "era uma vez". Às vezes começa com um coração partido, com uma proposta absurda, com uma mentira que se transforma em verdade, porque o amor verdadeiro não precisa de começo perfeito. Ele só precisa de dois corações dispostos a reconstruir, juntos, pedaço por pedaço, até encontrarem não apenas a felicidade, mas a paz. E eles encontraram. Em cada olhar, em cada abraço, em cada "eu te amo" sussurrado antes de dormir. Encontraram o lar um no outro. E esse lar, construído sobre as ruínas da dor, era inabalável. E assim, encerramos mais um romance. Se você gostou, deixe o like e se não for inscrito, se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até a próxima história.